Amém, igreja? Vamos aprender nessa manhã com a vida de uma serva do Senhor. De servo para servo, um grande ensinamento. Amém? A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 2, versos de número 5, vai nos dizer: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Glórias a Deus. Sua mãe disse aos serventes, aqueles que servem: Fazei tudo quanto ele vos disser. Igreja, não estamos falando aqui sobre o ídolo erigido pela Babilônia, aquela que recebe a alcunha de Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Não. Vamos deixar os ídolos para os idólatras. Amém? Glórias a Deus. O nome dela não é Mãe de Deus nem Rainha dos Céus, mas como o Espírito Santo mesmo a leva a dizer, é bem-aventurada. Lucas capítulo 1, versos de número 47 e 48. Olha o que Maria disse a respeito de si mesma: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A alegria no Salvador nessa manhã, glórias a Deus, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E bem-aventurados é aqueles que ouvem, temem, creem, temem e obedecem. Amém? Glórias a Deus. Então, se há alegria no Espírito, se o Espírito se alegra no Salvador, saiba que o Salvador está presente. Porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3, aí ele se faz presente no meio de todos eles. Amém? Glórias a Deus. Então, já que estamos falando de Maria, a bem-aventurada, vamos novamente em João 2, versos de número 5. Olha o que ela disse: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Obediência, obediência, obediência. Tem serventes de Deus aqui na manhã de hoje? Amém? Glórias a Deus. Lucas capítulo 1, verso número 38 vai nos dizer: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então, para que nós possamos apregoar a palavra de Deus, e Maria, ali João nos fala que Maria foi a primeira a cumprir o ID. E para cumprir o ID e evangelizar, primeiro devemos viver, para depois ensinar. A primeira pregação que as pessoas devem ver e ouvir em nós devem ser primeiro a nossa vida e depois as palavras que saem da nossa boca. Porque se assim for, as palavras da nossa boca terão crédito. Amém? Mas se a boca falar uma coisa e as ações falarem outra, quem dará crédito àquilo que apregoaremos? Então Maria era mãe de Jesus, mãe do homem, do filho do homem. Por quê? Porque fazia e cumpria a vontade de Deus. Olha o que ela disse: Eis aqui a tua serva. Em João vai dizer que a mãe disse aos serventes. Primeiro ela se colocou na posição de serva. E depois: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Houve obediência à palavra de Deus e por isso ela pôde dizer: Fazei tudo quanto ele vos disser. Glórias a Deus. O Senhor nos leva a experimentarmos as maravilhas primeiro. Como igreja, o Senhor nos convida a ver o sobrenatural de Deus agindo primeiro em nossa vida, a nós desfrutarmos primeiro da salvação, a nós ouvirmos e gozarmos primeiro das boas novas, e depois Ele nos envia. Por isso que Jesus disse aos apóstolos e aos discípulos: Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e depois ide. Glórias a Deus. Nosso Senhor deixa bem claro que sua família é todo aquele que faz a vontade do Pai. A família de Cristo é constituída pelos seus servos. Lucas capítulo 8, verso de número 21. Jesus, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Glórias a Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam.
Palavra poderosa essa que Maria estava dizendo aos serventes, porque João disse que ela estava na condição de mãe e estava mandando os demais a ouvir e praticar, trazendo para a situação de família de Deus também. Nós, como família, devemos trazer mais irmãos, fazer da nossa vida um canal de bênção e apregoar o Evangelho de Deus. Mateus capítulo 12, verso de número 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Glórias a Deus. Então o exemplo de Maria é apropriado para nós nessa manhã. Amém, igreja? A mãe, irmãos e irmãs do Senhor na manhã de hoje na casa de oração. Amém? Glórias a Deus. Se qualquer que fizer a vontade do Pai, o Senhor fala que está na mesma condição de mãe de Jesus, então devemos saber, primeiro, qual é a vontade do Pai. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual, o nosso Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do Pai é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? João capítulo 6, versos de número 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho é a verdade, e creia nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O desejo do Pai é que todos estejam com os olhos voltados no Filho, que todos estejam desejosos pela glória do Filho, que todos tenham a fé firmada no Filho. Essa é a vontade do Pai, e essa deve ser a nossa vontade. Os nossos olhos não podem estar naquilo que o mundo nos oferece, não, mas antes a primícia é de Deus. Antes de mais nada, a primícia é do nosso Senhor. Então, se os nossos olhos estão voltados no Filho, nada no mundo tem o poder de nos abalar. A nossa fé permanece firme. O Filho é a verdade. E para chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, igreja, devemos buscar ver o Filho, mediante a revelação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, e crer nele, pois se assim fizermos, faremos com isso a vontade de Deus, nosso Pai. Amém? Uma vez que aprendemos que fazer a vontade do Pai é o mesmo que participar da família do Senhor, vamos aprender com essa mulher piedosa em como devemos servir a Deus. Amém? O primeiro aprendizado que extraímos da vida de Maria é: não tem como servir a Deus se não for submisso ao Senhor. Não tem como servir a Deus se não formos submissos à sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Glórias a Deus. Foi o que Maria disse ao anjo e ao mensageiro de Deus. É isso que devemos dizer ao Senhor a cada manhã que o Senhor nos concede. Eis aqui o servo. Eis aqui a serva. Eis aqui os servos do Senhor. Glórias a Deus. Olha o que o Senhor nos ensina na nossa oração modelo. Por isso a nossa primeira oração a cada manhã é, como disse Maria ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Mateus capítulo 6, versos de número 10. Olha o que o Senhor nos ensina. A primeira petição na oração modelo que o Senhor nos deixou é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Glórias a Deus. Então a nossa primeira petição do dia é: seja feita a tua vontade. Já aprendemos que devemos começar orando, santificando o nome de Deus. E a segunda ação é sujeitando a vontade de Deus. Não tem como ser um servo e ser bem-aventurado se não for submisso à vontade do nosso Senhor. Aprendemos com o nosso Senhor na oração modelo que o primeiro pedido a Deus é um pedido de submissão
antes do pão nosso seja feita a tua vontade. Amém, igreja? O inimigo das nossas almas não pode suportar a presença daqueles que lhe resistem a partir da sujeição a Deus. Quantos têm medo de Satanás? Mas saiba que debaixo das potentes mãos de Deus é o melhor lugar de se estar. A palavra de Deus, ela nos dá um conselho claro. Tiago, capítulo 4, versos de número 7. Isso aqui é regra a todos quantos quiserem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não há como resistir ao diabo sem antes se sujeitar a Deus. Por isso a nossa primeira oração, para que não venhamos cair em tentação, é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por isso, diante da palavra do anjo Gabriel, Maria disse: eis aqui a tua serva. Por isso que em cada manhã que o Senhor nos concede nessa terra de viventes, devemos proclamar, orar e suplicar: eis aqui o teu servo, seja feito conforme a tua vontade. Glórias a Deus. E o segundo aprendizado que extraímos da vida de Maria é: o evangelho deve ser crido e vivido para poder ser apregoado. Amém? Ali em Lucas 1:38, a parte B vai falar: cumpra-se em mim a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Cumpra-se em mim. Lucas capítulo 1, versos de número 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então o evangelho é feito, foi dito, foi nos ensinado, foi nos entregue para ser crido e vivido. E a igreja que creu nas palavras, as verá cumprida, todas elas. Amém? Glórias a Deus. Cumpra-se em mim a palavra do Senhor Deus. Maria, ela cria, pois dava ouvidos à voz do Espírito Santo, que falava pelos seus mensageiros, seja quando foi o anjo Gabriel, seja quando o Espírito tomou Isabel para falar. Somente a pregação da palavra de Deus pode aumentar a nossa fé. Romanos capítulo 10, versos de número 17. Olha o que Deus diz, igreja: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Devemos ouvir as pregações colocadas no grupo. Não podemos perder as oportunidades de estarmos cultuando ao Senhor e receber aquilo que nos é entregue do céu para a terra, mediante os seus mensageiros. Se a palavra é de Deus, devemos meditar, devemos guardar. Lucas capítulo 2, versos de número 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Glórias a Deus. Igreja, ouvir e meditar são ações de uma igreja nobre que resulta em bem-aventurança. Ouvir e meditar na pregação, mediante a palavra de Deus, a pregação que é realizada pela palavra e não uma pregação segundo a voz e a sabedoria humana. Essa pregação aumenta a nossa fé, essa pregação resulta numa bem-aventurança. Então, como bereanos, a qual a palavra de Deus diz que é uma igreja nobre, que nós também venhamos a ser: ouvir e meditar na palavra de Deus. Resultado: bem-aventurança. Chamarão, todos os povos os chamarão bem-aventurada. E o terceiro aprendizado que extraímos da vida de Maria é: a fé sem obras é morta. Se o Senhor nos manda evangelizar, então temos por dever evangelizar. Glórias a Deus. João capítulo 2, versos de número 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, feita essa introdução, e sabemos que Maria leva o nome de mãe de Jesus, porque
cumpre a vontade do Pai, ouve e obedece e prega, essa mesma palavra é dito a nós na manhã de hoje: fazei tudo quanto Ele vos disser. A atenção nunca deve estar em nós. Se a vontade do Pai é que todos vejam o Filho e creiam nele, então devemos cumprir o ide e pregai o Evangelho. E isso não deve ser realizado somente dentro da igreja, não, mas com as nossas vidas, em toda a oportunidade que o Senhor nos concede. Da outra feita, falando com um determinado servo do Senhor, ele me disse que de uma desventura, de algo que poderia ser uma calamidade, ali o Senhor abriu uma bela porta para pregoar o Evangelho. Primeiro o Senhor guardou e conduziu tudo para que o Evangelho seja pregado. E essas oportunidades, como fora na vida daquele servo do Senhor, também aparecem em nossas vidas. Devemos estar ávidos, observando e desejosos de servir a Deus. Por isso, se em cada manhã a nossa oração for: eis aqui a tua serva, cumpra em mim segundo a tua palavra, o Senhor criará situações em nossa vida, à nossa volta, para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas, mediante a palavra de nossa boca. Amém, igreja? Disposição para servir. A palavra da mãe do Senhor foi dita aos serventes. A palavra de Maria foi dita aos serventes. Amém? Glórias a Deus. Isaías 62, versos de número 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Por isso que o mesmo Isaías 58:1 vai nos dizer: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Clama, clama e não te detenha. Cumprir o ide, levar os olhos a ver o Filho, é a vontade do Pai e dever da família do Senhor, de todos quantos são verdadeiramente seus irmãos, irmãs e mães. Glórias a Deus. Amém, igreja? O quarto aprendizado que extraímos da vida de Maria é: mesmo que a resposta às nossas petições não venham da maneira que queremos, nem por isso devemos esmorecer. Como disse o salmista num salmo bem conhecido: tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias! Não podemos deixar de fazer a obra. Não. Antes de Maria dizer isso: fazei tudo quanto ele vos disser, olha o que essa mulher ouviu. João capítulo 2, verso de número 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda que a resposta da boca do Senhor não seja aquilo que queremos, ainda assim é a resposta certa. Glórias a Deus. Igreja, por que Jesus Cristo disse isso? Porque nós devemos entender que Deus não tem dever algum para com o homem. Sobre as nossas vidas, Deus é Senhor. Por isso ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Mas todo homem tem dever para com Deus, porque sobre a vida do homem, o Senhor Deus é Senhor. Se o Senhor faz alguma coisa em nosso favor, igreja, saibamos disso, não é por obrigação da parte dele, e sim é graça. Por isso, sejamos sempre gratos. Tudo quanto o Senhor faz para nós não é obrigação, é graça, é graça. Então, se a resposta não é segundo aquilo que o homem quer, ainda assim, a resposta da boca de Deus é a resposta a qual precisamos ouvir. É uma resposta que deve nos animar. Note que na sequência, se no capítulo 4 Maria ouviu isso, no capítulo 5 ela prega a palavra.
A sequência de ouvir isso: mulher, que tenho eu contigo? Ainda na chegada da minha hora, espera que há tempo determinado para todo o propósito. O que ela faz nesse interim, enquanto não ver o seu desejo realizado? Trabalha, não esmorece, prega, diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Glórias a Deus. Estamos desanimando porque a resposta não veio conforme queríamos, e vamos ver na sequência do texto de João capítulo 2 que a resposta não virá conforme o homem quer, virá melhor, virá melhor, virá melhor. Glórias a Deus. Salmos de número 37, verso de número 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Uma chave, uma promessa gloriosa, que por quantas vezes nós nos esquecemos, se não murmuramos, fazemos bico, ou desanimamos e esmorecemos. Não, igreja, agrada-te do Senhor. A resposta, novamente, que o Senhor nos disser, embora não seja aquilo que queiramos ouvir, é a resposta certa, é visando o nosso melhor. Agrada-se do Senhor, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Embora a palavra do Senhor a Maria aparente ser dura, o fato de a mulher não deixar de fazer a obra levou a alcançar algo melhor daquilo que pediu. João capítulo 2, versos de número 6 ao número 8. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Estava ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e a cada um cabia 2 ou 3 almudes, média de 100 litros cada um. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai e levai ao mestre Sala. E levaram. Glórias a Deus. Amém? Maria fez a obra e Deus agiu. Maria se agradou da resposta vinda da boca de Deus, e Deus agiu. Nada do que Deus faz é sem sentido. Como já aprendemos, todas as coisas, todas as obras que o Senhor realiza proclamam a glória de Deus. E esse sinal miraculoso não é diferente. Note que o Senhor mandou encher as talhas de pedra destinada à purificação dos judeus. Se o Senhor iria providenciar vinho, lugar de vinho não é no outro. Mas como o Senhor não veio para satisfazer a cobiça do homem, e sim proclamar a salvação ao homem e romper o véu de separação, não foram os odres cheios de água, mas as talhas destinadas à purificação. Glórias a Deus. Igreja, por que tinham essas talhas? Marcos capítulo 7, verso de número 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem antes lavar as mãos muitas vezes. As talhas estavam ali porque tanto os fariseus como todos os judeus, conservando a tradição, acreditavam que a lavagem da mão, a lavagem dos pés, significava a purificação. Então levava isso como uma cerimônia, como uma tradição cega, que devia ser religiosamente observada. E com o tempo, esqueceram-se que a purificação, ela primeiro se realiza no interior e depois no exterior. A tradição cega, ela é inútil, igreja. Doutrinas humanas são ineficientes no seu propósito. Aquelas talhas destinadas à purificação dos judeus, ali as águas se acabaram. Tinha alguém puro ali? Até esse momento não. Marcos capítulo 7, versos de número 20 ao 23. E dizia: o que sai do homem, isso
contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Glórias a Deus. Sim, Deus veio para nos purificar. O Senhor Jesus tem o desejo de purificar o homem, mas a purificação se dá primeiro no interior. Não foi os odres contendo os vinhos velhos, resquícios de vinho velhos que foram enchidos. Se o homem tinha um desejo de se alegrar com a festa de casamento, saiba que a noiva de Cristo está sendo preparada para encontrar-se com o noivo. Glórias a Deus! E a noiva de Cristo somos nós, igrejas, que o Senhor virá buscar, amém? Mas não sem antes houver uma verdadeira purificação, começando do interior do homem. 2 Timóteo capítulo 2, versos de número 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, de tudo isso que contamina o homem, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia. A mulher intercede em favor dos noivos, para que a alegria momentânea não cesse, mas o que Deus tem para nós é infinitamente melhor, é algo inimaginável. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glórias a Deus. Aquilo que eu e nem você, igreja, ainda sequer podemos imaginar, aquilo que a nossa cobiça não pode atingir, é o que Deus tem preparado para aqueles que estão preparados para a boa obra, para aqueles que estão sendo purificados. O vinho oferecido por Jesus simboliza o seu sangue. Mateus capítulo 26, verso 27 e 28. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. É o vinho novo, é participando da ceia do Senhor e deixando com que o sangue de Cristo purifique o nosso coração e nos santifique de verdade, igreja. Somente assim poderemos participar da aliança, desse noivado, desse casamento com Cristo Jesus. Este é o vinho oferecido pelo nosso Senhor. Acabou-se a festa, acabou-se o vinho daquele casamento. Mas João nos mostra que no primeiro sinal que Jesus realiza em Caná da Galileia, já remete ao está consumado, a obra que ele finda na cruz do Calvário. Do começo ao fim, o Senhor está mostrando que primeiro ele vem para salvar, mas depois para julgar. Então que possamos não somente lavar as nossas mãos e buscar purificar o nosso corpo exterior, mas antes de mais nada, permitir com que a palavra do Senhor, com que o sangue de Cristo, com que a obra do Senhor realizada na cruz, com que o Espírito Santo de Deus possa nos santificar, nos purificando de dentro para fora. Hebreus capítulo 9, verso de número 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas. Quais obras? Aquela que o Senhor falou ali no livro de Marcos capítulo 7, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Deus tem o melhor para nós, igreja. E só poderemos desfrutar desse melhor quando houver homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho a toda criatura. Isaías 52, verso de número 7. Quão formosos são sobre os montes
os pés do que anunciam as boas obras, as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus tem o melhor para nós. Poderemos desfrutar o melhor de Deus quando houver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que recompensa, galardoa os que o buscam. Então, novamente, Salmos 37, 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Glórias a Deus. Que segundo o exemplo de Maria para nós, igreja, venhamos a levar os homens a entender que sua real necessidade só será suprida quando derem ouvido à voz do Senhor e fazer tudo quanto Ele vos disser. Amém? E aqui eu deixo um último versículo. Entrega a oportunidade na manhã de hoje. Tiago, capítulo 1, verso de número 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazendo a obra como servente, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Que possamos aprender com Maria, chamada bem-aventurada. Que possamos fazer a obra do Senhor e também sermos chamados bem-aventurados. Que possamos levar a todos a ser filhos do Senhor e serem também chamados bem-aventurados. Amém, igreja? Assim eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, na santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? João capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disserem. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. É 120 litros, é isso que o senhor? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Irmãos, presta atenção em algo. Quantas talhas tinha? 6. Quando a gente olha para o número 6, a gente lembra de quem? Do 6º dia, o dia da formação de quem? Do homem, o dia da formação do homem. Então guarda algo, quando Jesus está realizando este milagre, Ele está entregando uma mensagem para o homem. Até porque, quando eu olho para essas talhas, nós também somos vasos na mão do oleiro. Mas observa que para existir uma transformação na vida do homem, qual era o volume que tinha essas talhas? 120 litros, cada uma. Você sabe o que Deus está dizendo? Que quem não se encher muito da palavra de Deus nunca vai ser transformado. Não é pouca água não, irmãos, é muita água. Não é pouca busca não, Deus está dizendo: vai ter que buscar muito na fonte de águas vivas. Mas bastava apenas buscar na fonte de águas vivas? Não, por detrás dessas talhas tinha um culto que os judeus prestavam na carne, mas nós temos que entender no espírito. Para que serviam as talhas? Para purificação. Mas qual o culto que eles prestavam, irmãos? Limpavam as mãos e o quê? E os pés. Você tem uma coisa que Deus odeia, é quem tem as mãos sujas com sangue. Quando a gente se enche da palavra de Deus, o primeiro propósito para mim e para você é limpar as mãos de sangue. Quem não limpar as mãos de sangue inocente, irmãos, nunca esteve purificado. Tiago disse isso, mandou a gente se achegar a Deus e Ele se achegaria a nós. A primeira coisa que Ele mandou foi: limpai as mãos, pecadores.
Irmãos, quando é que a gente suja as mãos com sangue inocente? Vou pegar o primeiro exemplo, Caim e Abel. Primeiro exemplo de mão suja, quando o irmão se levantou contra o outro e matou. Está se levantando contra o irmão? Está faltando palavra aí dentro. E está faltando purificação. E quem que é o meu irmão que o pastor apregou? É aquele que faz a vontade de Deus. Quer ver um segundo exemplo de quem está sujando a mão com sangue inocente? Tem sociedade com as obras de Jezabel e Acabe. Jezabel mandava matar os profetas e os servos do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os meus profetas. Quer ver o terceiro exemplo de mão suja com sangue inocente? Judas. Porque quando ele chega diante dos escribas e fariseus e joga as 30 moedas de prata, ele fala: eu traí sangue inocente. Quando a gente trai, irmãos, nós estamos com a mão suja de sangue inocente. Quer ver um outro exemplo de estar com a mão suja de sangue inocente? Deus revela a espada do sangue, a gente fica com a boca fechada e não fala. Então, ei homem, ei mulher, a mensagem para mim e para você é: primeiro, se enche da palavra de Deus. Segundo, aprendeu a palavra de Deus, vai limpar as mãos. Terceiro, para que usavam também essa água? Para limpar o quê? E o que a gente lembra de limpar os pés? A gente combate com uma coisa que Deus odeia: olho altivo, mas combate contra a soberba. A gente lava os pés para olhar para o nosso irmão de baixo para cima e não para se levantar contra a vida do nosso irmão. A gente olha, a gente desce para lavar os pés para olhar com devoção para a palavra de Deus e não para matar os profetas de Deus. A gente desce para lavar os pés, não é para trair sangue inocente, é para ter respeito e devoção para quem é sangue inocente. Deus tem um novo para as nossas vidas. Deus tem um novo para a vida de cada um de nós. Aí a água se transformou o quê? Em vinho. Aí eu posso vir participar do sangue da nova, mas não lava antes não, não purifica não, para ver se a gente pode vir e tocar no sangue e no corpo de Cristo. Deus tem uma história nova para todos nós, para todos nós. E a voz da mãe, e a mãe representa a igreja, e se a igreja está cheia da graça de Deus, a primeira coisa que vai dizer é o que está no versículo 5: fazei tudo quanto ele vos... Você sabe o que ele está nos dizendo? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para mim e para você hoje: enche-se até a tampa da presença do Espírito Santo, enche-se até a tampa da presença de Deus, enche-se até a tampa da palavra de Deus. Limpa as mãos e desce na minha presença, e verás sudecaia, lidecou manai decantas. Se Deus não transforma, irmãos, tudo aquilo que acabou em vinho novo, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.